O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então, ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos, a fim de preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos, Tiago e João, disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para o outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os queridos irmãos, podem se sentar. Pequena reflexão sobre a liturgia de hoje. Lembrando que a primeira leitura é continuação do que nós lemos na missa de ontem, na primeira leitura. Então, nós estamos no livro de Jó. Ontem, Jó estava de uma outra forma, de uma forma diferente da de hoje. O diabo se aproximando, quis tentar Jó, diante de tudo aquilo que ele possuía. E é um grande detalhe aí, porque muitas vezes, quando nós estamos muito bem, achamos que nada pode nos acontecer. Não que vá acontecer alguma coisa, não que o diabo vai estar, de alguma forma, tendo a última palavra na nossa vida. Mas é importante para nós sabermos que os dias não são constantes. Nós não vivemos de uma forma linear. E por isso, entre o sobe e desce da vida, acontecem algumas surpresas. Hoje, a leitura diz exatamente de um outro Jó. Um Jó que até prefere não ter nascido. Olha, diante do sofrimento, nós muitas vezes, talvez alguns, tenham esta mesma atitude. Por que eu vim ao mundo? Por que eu nasci? Por que isso tudo está acontecendo comigo? São tantos porquês que nós não conseguimos nem identificar de onde vêm tais situações. Meus queridos, Jó experimentou a dor da perda. Jó experimentou a perda dos bens, das pessoas mais queridas e, nesta leitura de hoje, experimenta também a perda de sua própria saúde. Estava ali na solidão, estava sozinho, deprimido. Interessante saber que esse desabafo do sofrimento de Jó muitas vezes também é o nosso. Quantas vezes nós nos percebemos assim, sozinhos, sem nada, sem ninguém que pudesse dar um certo conforto, um certo alívio para a nossa alma? A existência humana é um grande desafio para nós. Mas engraçado, se é que posso dizer desse jeito, interessante saber que no Evangelho, Deus, Jesus Cristo, também demonstra de outra forma o seu sofrimento. Ele que está subindo para Jerusalém, todos nós sabemos o que vai acontecer quando chegar lá. Mas interessante que Jesus, ao subir para Jerusalém, no Evangelho de hoje, diz que está chegando o tempo de ser levado para o céu. Se nós ficamos presos naquilo que passamos, naquilo que sofremos, nós não conseguimos ver o além que está na nossa felicidade. Meus queridos, meus filhos, o que nós passamos hoje, a cova que talvez a gente esteja hoje, não é a última palavra, se temos fé, se acreditamos em Cristo. Isso tudo deve nos levar para a eternidade.
que é a nossa felicidade. Se entendemos que passando pela cruz, como o nosso Mestre passou, conseguimos chegar com fé, com fidelidade, com esperança, até onde Ele chegou, nós seguimos os mesmos caminhos. A questão é, como eu estou vivendo as tribulações que hoje acontecem comigo? Sofrimento? Tantas pessoas sofrem, né? E às vezes sofrem muito mais do que nós. Tantas pessoas vivendo situações difíceis. Nesse ano da misericórdia, o Papa Francisco tenta acordar a nossa consciência para o pobre que está passando fome, que está passando frio. Tantas situações difíceis nos hospitais, e nós conhecemos pessoas, claro que conhecemos pessoas que estão sofrendo nos hospitais, que estão fazendo tratamento do câncer, enfim, tantas realidades que se apresentam, pessoas que estão passando por dificuldades financeiras, que não têm até o dinheiro para comprar o pão de cada dia. São realidades difíceis, é verdade. Mas a nossa esperança não está nisso. A nossa esperança está num Deus que é capaz de vencer todas essas situações, porque tem preparado um lugar para nós. Se a gente ficar preso nessas coisas, se a gente se alimenta apenas disso, corremos o risco de irmos para a cova, como diz o Salmo, antes do tempo, porque nos jogam lá, nos deixamos cair lá. O nosso Deus é o Deus da vida e a gente não pode esquecer disso. Estando em dificuldade, passando por dificuldade ou observando a dificuldade do irmão, cabe a nós encher o nosso coração de esperança, porque é em Cristo que está a nossa verdadeira felicidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!